Na paróquia Santa Terezinha, hoje está terminando o ano litúrgico. Próximo domingo é o ano novo para nós católicos. Esse negócio o Natal já é o ano novo. Não é negócio de 31 de dezembro para 1º de janeiro, não. Que estão inventando negócio de Réveillon e Carnaval do próximo ano. Preste bem atenção o que é que vai acontecer, né? Lá na Europa está voltando o vírus. Quando começa lá, aqui aparece em março. Aí os governos aí, e é qualquer governo, eles tudinho estão planejando o carnaval. Aí volta o vírus e fecha a igreja, né? Não vai ter Páscoa, por causa desses governantes do nosso país, que se diz católico e não é. Cadê o prefeito, o governador, os deputados, os vereadores, o presidente desse país? Alguns dizem que são católicos. Cadê que católico? Vocês vão liberar uma festa dessa para voltar a doença e fechar a igreja? Eu só queria, porque eu não tenho poder de dizer que não fecha. Eu só queria que os bispos dissessem, não fecha. Aí eu quero vocês prender os padres todinhos, os bispos. Fortaleza são 450 padres. Façam uma cadeia bem bonita para mim. Porque isso é uma falta de vergonha de vocês. Vão contaminar todo mundo de novo. E depois fecha a igreja. O que a igreja tem a ver com isso? Por acaso os padres estão tudo no carnaval aí, pulando? Dentro da igreja não se pega vírus, não. Se pega por causa da falta de vergonha de vocês. Não vote nenhum. Por mim, ninguém votar em vocês. E nenhum. Porque não estão cuidando do povo. Estão nem aí para o povo. Só interesse econômico, que vocês botam no bolso. E o povo ganha R$1.000 por mês. E vocês aí com arruma de dinheiro. Vergonha. Você devia ter a vergonha. Isso sim, que não tem. Pois é isso que vai acontecer. Vão fazer esse carnaval aí, depois fecha tudo e fecha as igrejas. Ah, meu Deus, se esses bispos se reunissem e dissessem, não fecha. Aí eu quero ver. E prende esses homens, prende esses políticos, porque quem devia estar preso é político, não é o povo não. Eles estão fazendo as coisas erradas. E é tudinho, não tem partido não, estou falando de tudinho. O rei é esse aqui, é nosso Senhor, não é vocês não. Porque vocês não estão nem aí para o povo. Se tivesse, faz 6 anos que eu estou aqui, vocês tinham resolvido a situação daqui e não resolveram. Nenhum de vocês resolveu. Mas daqui a pouco sobe o morro para pedir voto. Não vote em ninguém que fez nada por essa comunidade. Não vote, porque não merece. Naquele tempo é o evangelho de hoje, de João. Então, irmãos, hoje está terminando o tempo, o ano. Seria bom a gente fazer uma reflexão como é que foi o nosso ano, para no próximo domingo começar o advento, que é a preparação para o Natal. Venha se confessar, primeiro faça um ato de consciência, né, na sua casa. Aproveite, você vai ter 20 dias aí, 24 dias para se confessar, preparando para o Natal. Melhor seria se o ano da gente já fosse uma preparação, não deixar só para o final, né? Mas ainda tem tempo, porque o advento são 3 vindas. Uma que já aconteceu, Nosso Senhor já nasceu, né? Outra que vai acontecer, ele vai voltar. E outra que ele vem toda a missa, também é advento. E o Natal, que é uma festa muito bonita, né? O evangelho desse ano, no domingo, foi Marcos. No próximo vai ser Lucas. Cada ano muda. Não durante o advento. Advento, como é tempo de festa, o evangelho cada domingo é diferente. Mas quando começar o tempo comum, o evangelho de domingo vai ser Lucas. Vocês vão prestar atenção. E esse que está terminando, esse ano termina no sábado. Sábado termina o ano. Domingo começa outro ano. Esse ano foi Marcos.
O evangelho de hoje é João. Por que é João e não é Marcos? Porque é uma festa. Quando é festa, muda o evangelho. Quando é domingo do tempo comum, é o evangelho desse ano que foi Marcos. Como é que eu sei se é o tempo comum? Que cor é essa estola? Vermelha. Vermelha por quê? Porque é sangue. Nosso Senhor, ele não morreu? Ou não? Morreu por nós? Aí é como se fosse um martírio. Ele é Marte. E quando a estola é branca, é quando é uma festa de Maria, ou até de Nosso Senhor, quando ele está na glória. E quando a estola é verde, a maioria do tempo a estola é verde, não é não? É o tempo comum. Então, quando eu botar a estola verde no próximo ano, a verde, o evangelho é de Lucas. Presta bem atenção. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Esse evangelho, ele é lido na sexta-feira da paixão. Queira Deus que não feche as igrejas. Se fechar, eu vou dar comunhão, estou logo dizendo. Pode ter raiva, mas eu vou dar comunhão aqui. Domingo a gente faz a escala, aí 15 minutos vocês vêm. E a gente vai dar a comunhão. Tá? Esse evangelho é da sexta-feira santa. Pilatos chamou Jesus, lembre aí, Jesus estava no horto, foi preso, só fazendo bem. Aí os sacerdotes condenaram ele. Hoje tem muito sacerdote condenando Nosso Senhor. Os fariseus condenaram ele e mandaram para Pilatos. Quem era esse Pilatos? Governador romano. Por que romano? Porque Roma tinha invadido o território dos judeus. Eles tinham escravizado os judeus. Quem mandava lá quando Nosso Senhor nasceu não era o judeu não, e ele era judeu, eram os romanos. É como se hoje os Estados Unidos invadissem aqui o Ceará e tomassem de conta de tudo. Ou a China, né? Pois isso aconteceu lá, quando Nosso Senhor nasceu. Era outro estado dominando. Por isso que entregaram ele a Pilatos. Pilatos era o funcionário do imperador Tibério, era o imperador romano na época. Aí botou esse procurador lá, era tipo de um juiz, um governador, tudo junto, ele que decidia. Ele que tinha poder de matar e salvar. Poder nenhum, que tem poder é Nosso Senhor. Mas esse tal chamado Pilatos conversou com Nosso Senhor e perguntou: Tu és rei do judeu? Nosso Senhor naquela ocasião estava todo humilhado, já tinham batido nele, cuspido na cara. Ele com um manto, do jeito que você está vendo aí. Eu era um manto branco, depois botaram um manto vermelho, por isso da estola, que ele vai morrer. E Pilatos sabia que não era um rei terreno, ele não tinha exército, Nosso Senhor. Ele perguntou só para provocar Nosso Senhor: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde. Jesus tem coragem, é um homem de coragem, né? Ah, como seria bom se a gente tivesse coragem nós tudinho, né? Coragem para enfrentar as coisas, dizer as coisas na cara, né? Católico não é para ter medo de nada não. Eu não sei porque católico tem medo. A gente tem medo de tudo. De dizer a verdade. Tudo que eu estou dizendo está gravado, ó. Fica tudo gravado. Pode ver no YouTube lá, né? Se você está na verdade, você tem que ter medo de nada não. Ah, mas vou sofrer. Pronto, sofre, daí. Mas não tenha medo, fale a verdade. Aí perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu está dizendo isso de mim, por ti? Ou outros te disseram isso de mim? Na lata. Perguntou, e era o homem que podia condenar ele à morte, né? Tu és o rei dos judeus? Perguntou com toda prepotência. Tu está perguntando isso de quem? De ti? Ou é dos outros que falaram? Tu está só escutando o que os outros estão dizendo, é? Às vezes acontece com a gente escuta uma coisa de outro, aí fica com aquilo na cabeça, aí julga o outro. Não é não? É. Mesma coisa. Jesus não se curvou não, viu? Aí Pilatos continuou: Por acaso sou judeu? O teu povo, o sacerdote, te entregaram a mim. Quem condenou Nosso Senhor foi o sacerdote e os catequistas da época. Você vê como é que são as coisas. De dentro da igreja dele lá. Às vezes quem condena a gente é gente da igreja. Condene. Nosso Senhor vai julgar. Por acaso sou judeu? Respondeu Pilatos.
O teu povo te entregou a mim. O que é que tu fizeste? Aí ele queria saber, ele já sabia. Ele já sabia de tudo. Ele já tinha em mente o que ia fazer. O que ele fez? Lavou as mãos. Outro que não teve coragem, com medo de libertar Nosso Senhor, porque não tinha motivo para acusar. Ele não tinha feito nada, não tinha um exército, não tinha feito revolução nem nada, não tinha se colocado contra o imperador. Só podia condenar se ele se colocasse contra o imperador, ou se ele fosse um agitador. Não era nenhuma coisa nem outra, tinha que soltar, mas não teve coragem. Pilatos é um juiz iníquo, um juiz falso, como tem uma ruma hoje, um juiz que não julga segundo a justiça. Tem um bocado hoje aí no Brasil, só julga por interesse pessoal. Ele condenou Nosso Senhor para ficar do lado dos judeus, porque tem medo. Quantos processos no Brasil se condena o pobre, para não mexer com o poderoso? Quantos processos no Brasil, né, seu juiz? Quanta coisa acontece. Mas vocês vão ser julgados por esse homem aqui, que é Deus, que Pilatos condenou, porque não teve coragem de libertar. Aí Jesus diz, quando ele perguntou: o que é que tu fizeste? Ele já sabia que não tinha feito nada. O meu reino, disse Nosso Senhor, o meu reino não é deste mundo. Nosso Senhor, Pilatos para Nosso Senhor não é ninguém, porque Nosso Senhor é Deus. O rei de Nosso Senhor não é daqui. Se fosse daqui, os anjos tudinho tinham combatido e acabava na hora com Pilatos e todo mundo. Nosso Senhor chamava o exército aí celeste e acabava, pronto, mandava matar não. Deus fazia que Pilatos morresse, todo mundo morresse. Mas meu reino é o que ele diz: o meu reino não é daqui. O reino de Nosso Senhor é do céu, é um reino espiritual, que a gente não quer entender, o mundo não quer entender. O mundo só quer se entregar às coisas do mundo. Carnaval, bebida, droga e outras coisas que a gente sabe que acontece, que estão querendo abrir para esse carnaval e Réveillon. O reino de Jesus não é esse, não é do pecado, não é daqui. Se fosse daqui, os guardas teriam mandado, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue a vocês. Então o reino dele não é daqui. E de onde é o reino? Do céu. E como é o reino? Perdoar. Ele veio perdoar os pecados, meu e o seu, qualquer pecado, desde que eu me arrependa. Porque não é só dizer que veio perdoar, Nosso Senhor veio perdoar todo mundo vai ser salvo. Vai não, vai ser salvo quem pedir perdão. E quem não pedir, não é salvo. Pode ser o pior pecador, o pior pecado, matei, roubei, não sei o que, ok, está arrependido, tem perdão. Agora, se fez, mesmo que não tenha feito muita coisa, mas um pecado mortal e não se arrependeu, tem perdão não. Qualquer pecado mortal que eu não confessar e não me arrepender, tem perdão não. Tem perdão para quem se arrepender. Aí pode ser o maior pecador. Meu reino não é desse mundo. O problema, irmãos, irmãs, é que muitos estão querendo transformar a igreja uma coisa só humana, mundana. O problema hoje é que o mundo, o pecado do mundo está entrando na igreja. Esse é o problema. Estão querendo transformar muita coisa na igreja. E nós temos que rezar para não acontecer. Muito pecado do mundo hoje acontece dentro da igreja. Porque estão esquecendo que o reino de Deus não é daqui, é do céu. Estão esquecendo de rezar, de adorar, fazer caridade. Estão esquecendo disso. Aí quando esquece disso, começa a pecar, o Satanás vem. Meu reino não é daqui. Aí Pilatos disse de novo: então tu és rei. Só zombando de Nosso Senhor. E Jesus também não fica calado. Sim, eu sou rei. Do rei que tu está dizendo. Eu nasci, olha o que ele vai dizer no versículo 37. Eu nasci e vim ao mundo para isso. Ele diz que é rei e vai dizer como é o reino dele, para dar testemunho da verdade. O reino de Nosso Senhor é o reino da verdade. Não entra mentira.
não entra corrupção, não entra juiz recebendo dinheiro para condenar o pobre, não entra aborto, não entra eutanásia, não entra esses pecados aí contra a natureza, não entra ideologia de gênero, casamento de homem com homem, não entra no reino de Deus, não entra legalização de droga, nada disso entra, porque o reino de Deus é da verdade, e a verdade tem que ser dita. Não entra destruição de natureza, estão acabando com tudo hoje, mudando as leis da natureza e as leis humanas, inventando lei que não existe. Esse é o reino de Deus, que é contra tudo isso. Mas nós estamos vivendo num mundo que aprova essas leis, e a gente que devia se revoltar fica calado. Mas eu não posso dizer nada que eu sou preso. Mentira, você pode dizer sim. É um direito que a Constituição me dá, de expressar o que eu penso. Por que eles podem dizer o que eles querem e eu tenho que ficar calado? Eu também posso dizer o que eu penso. Ou não posso não? Posso não? Então vamos dizer, porque só eles têm o direito de falar. Então é um direito constitucional, e eles sabem disso, os políticos, só que eles não dizem. O direito de expressar, qualquer um tem o direito de dizer. Prenda, bota advogado e vai soltar. A Constituição me dá esse direito de expressar o que eu penso, ainda mais na igreja, muito mais na igreja, ainda mais que é a palavra de Deus. Não estou inventando, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Então, nosso Senhor, irmãos, irmãs, veio dar testemunho da verdade. Faça o mesmo, fale a verdade, diga a verdade, grite a verdade, proclame a verdade. E nós estamos calados demais, nós não temos que ficar calados. O católico não é para ficar calado. Você vê uma injustiça, fale, grite, porque no dia que você se encontrar com o nosso Senhor, Ele vai dizer: venha, servo bom, você me defendeu, você falou a verdade. Mas nós ficamos tudo calados. Esse absurdo desse carnaval aí, vamos gritar e dizer que isso não pode. Mas ninguém fala, é uma voz aqui, uma voz acolá, todo mundo aceitando. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Quer saber quem é cristão mesmo? É quem escuta a voz do Senhor. Quer saber quem é da verdade, cristão? É quem é da verdade. Quer saber quem é cristão? É quem é da verdade. E quem é da verdade? Quem escuta nosso Senhor. Então, cristão não é só aquele que vem à igreja, não. Aquele que diz a verdade e luta pela verdade e não tem medo de dizer a verdade. Porque nosso Senhor é a verdade. Portanto, não tenha medo não. Diga. A leitura inicial é do Daniel, do profeta Daniel. Ele fala de uma visão que ele teve, uma visão noturna. E ele vê entre as nuvens do céu um filho do homem descendo. O filho do homem é Cristo. Esse Daniel viveu 300 anos antes de Cristo. Ele tem uma visão de Cristo. Cristo que desce do céu, e do lado dele está quem? Deus, o Pai. E ele cresce, e ele desce por quê? Porque para ele é dado o poder, a glória, a realeza, e toda a nação, e todo povo e língua o serviu. Então, nós temos Cristo, tem que ter medo de ninguém não. Esse povo daqui tudo vai ser julgado, esse pessoal que tem autoridade. Não tenha medo não, porque nós temos Cristo. É a profecia de Daniel. Ele vai vir, vai descer do céu, todo mundo vai ver ele. Toda a nação vai servi-lo. Esse poder nós temos, que é de Cristo, de Jesus. Seu poder é um poder eterno. Seu reino não lhe será tirado. Ninguém tira o poder de nosso Senhor, o reino de nosso Senhor. Ninguém tira. Essa é a nossa fé, que nós acreditamos. Eu creio nisso. Por isso que eu falo. E a leitura do Apocalipse é a mesma coisa. Eu estou puxando a massa, daqui a pouco as orelhas caem, né? Porque está puxando. Aí quando solta assim, ela pega assim, né? Culpado desses homens aí, né? Que traz as doenças, a gente fica usando essa máscara. Aí vem o livro do Apocalipse, que fala que Jesus é a testemunha fiel.
Ele é a testemunha fiel, tá? A testemunha da verdade do Evangelho. Nós temos que testemunhar e ser fiéis. O primeiro a ressuscitar dos mortos, quem ressuscitou primeiro foi Nosso Senhor, e Ele vai nos ressuscitar, né? E repete aqui, Ele é o soberano dos reis da terra, não tem rei diante dele, não tem presidente, não tem ninguém, o rei é Ele. Essa leitura é para encher a gente de confiança, viu? A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou do nosso pecado. A vocação de Nosso Senhor foi tirar o nosso pecado, perdoar o nosso pecado. O Padre está aí todo dia para perdoar os pecados. Essa é a missão dele. Não é para lutar por outra coisa, é para perdoar os pecados. E que fez de nós um reino. Nós somos o reino de Deus. Ou a gente acredita ou não acredita. Sacerdotes para Deus, seu Pai. Deus é o Pai de Nosso Senhor e é o nosso Pai. De certa forma, todo mundo é sacerdote porque é consagrado a Deus. Você é um consagrado, porque você crê. Então, se aposse dessa graça, dessa verdade, né? A gente é consagrado, né? A Ele a glória e o poder em eternidade. Toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, tudo é dele. Não é desses reizinhos terrenos, não. E no versículo 7, o Apocalipse diz: olhai, Ele vem com as nuvens, Ele vai retornar com as nuvens do céu, com os anjos, com os santos. Todo mundo vai ver Nosso Senhor quando Ele retornar. Todos verão Nosso Senhor, tá? Ele vem com as nuvens, todos os olhos o verão, todos. Também aqueles que o traspassaram, os que mataram Nosso Senhor. Que mataram Nosso Senhor não é só daquele tempo, não, é hoje. A gente mata Nosso Senhor com pecado. Pecado é coisa grave. Tem que lutar para não cair. Todas as tribos da terra, por que ele fala tribo? Era a linguagem dele. Baterão no peito por causa dele. Todo mundo, quando vê Nosso Senhor, vai querer se converter. Mas o tempo da conversão é agora. Bater no peito é pedir perdão. Bater no peito assim é pedir perdão. Só que a hora de bater no peito é agora. E pedir perdão. Sim, amém. Ele é o amém. A testemunha fiel. Amém quer dizer a verdade. Ele é o verdadeiro. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. Alfa, beta, gama, delta, é o alfabeto grego. Ele é a primeira letra e a última. Quer dizer, ele é Deus. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu não tenho que temer ninguém, né? Nada. Se matar nós, melhor, de vai para o céu. Aí vamos ver, quando eles, se é que eles vão chegar lá, quem fizer isso, né? Mas nós vamos estar com Deus. Então é uma leitura muito importante essa, para a gente confiar, né? Muita gente hoje tem depressão, tem tristeza. Não tenha não, irmão, com tanta leitura dessa bonita aqui. Depressão por quê? Se Cristo é rei, porque está tudo errado. Ele é rei, está errado porque está deixando. Claro que eu não posso mudar tudo, mas eu posso fazer alguma coisa, né? Então que Nosso Senhor nos dê coragem de anunciar. A primeira coisa é anunciar. Depois se unir, né? E não aceitar certas leis aí que estão fazendo, estão julgando. E a nossa comunidade tão carente, né? Que precisa de tanta coisa e não tem, né? Que eu falo sempre, eu cheguei aqui há 6 anos, aqui não tem um UPA, né? Hoje eu estava conversando com as pessoas, só tem posto de saúde, né? Que tem aqui. Aí disse que tem 2 médicos para chegar às 7 horas da manhã e ficar até 7 da noite, chega 9 horas e sai 3 horas. É o que me disseram. Quando tem uma população de 40 mil habitantes, bota um posto de saúde. E lá no Castelo outro, não é isso? 2 postos de saúde para 40 mil habitantes. Isso está certo? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Cadê o governador? Depois, não tem nem saneamento básico. Esse é o que eu acho mais triste. Quando chove, que a gente vem subindo, é tudo lama. Aí entra na casa com doença para vocês, para as crianças, para os velhos e para os adultos. Aí daqui a pouco vem pedir voto.
Seria bom pedir voto no dia de chuva, pega eles e joga assim dentro do bueiro. É para ver como é que é, né? E a outra coisa é, não tem uma faculdade aqui, não tem um curso técnico, né? O jovem tem que sair daqui para estudar não sei aonde. Por que não bota aqui? É só na aldeota isso. Por acaso o pessoal da aldeota é melhor do que nós? É? É melhor que nós? É tudo igual. É claro que não é. O voto é um só. O mesmo voto que eles têm, nós temos. Então presta atenção, né? A única coisa que esse político tem medo é de voto, de perder. E isso eles têm medo. Outra coisa não tem não. Então cuidado na hora de votar. Esse povo aí que está votando por lei que não presta, não vote. Como é que eu sei? Pega o nome dele, o partido dele, vá no Google, aí bota o nome lá do partido, vê o que o partido está dizendo. Se for a favor de aborto, disso, daquilo, vote não. E se esse homem nunca fez nada, quem que vai provar que ele vai fazer? Quem que vai provar que vai fazer? Não vai. O ideal é que nascesse uma liderança da comunidade, para lutar pela comunidade, né? E aí vocês têm que ver, mas que lute pela comunidade, que cobre, e não para enricar, né? Eu não sou candidato não, seja louvado, não sou Jesus Cristo, mas a comunidade tem que fazer alguma coisa. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima.